A paz, a graça do Senhor Jesus. Amado, nós estamos aqui mais uma vez com a lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, de 13 de outubro. O título é O Nascimento de um Líder Profético em Israel. O título é esse aqui, né? E nós vamos agora ministrar o resumo dessa lição. Fica aí conosco até o final. Se você ainda não se inscreveu aí, dê o seu like, se inscreva. Ajuda aí a gente a divulgar a palavra de Deus. Com certeza você vai receber as bênçãos de Deus, ok? Bem, então, estamos hoje no resumo da segunda lição da Escola Bíblica Dominical. O título, repito, O Nascimento de um Líder Profético em Israel. O nosso texto áureo, ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. E a verdade prática é o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. É isso que nós vamos estudar, né? E a leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 a 28. Nosso objetivo geral é exortar que a família pode ser o ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Então, é uma lição muito interessante, né? E fica aí conosco, ok? Bem, Samuel é uma figura bastante conhecida e respeitada no Velho Testamento. Então, nós vamos estudar aqui mais ou menos o seu nascimento, certo? E que nós aprendemos nessa lição é que Deus, ele levanta pessoas para o ministério, pessoas vocacionadas, né, que serão usadas por ele no meio da família. A família, como nós vamos ver com Samuel, nesse caso é fundamental, zelando e ensinando no caminho que deve andar. Então nós vamos ver nessa lição aquelas pessoas que Deus chama, Deus escolhe, Deus vocaciona, e como a família ela é fundamental nessa situação. É muito importante a ajuda da família, né? E toda criança que cresce num lar, num ambiente de oração, prática da palavra de Deus, isso é uma coisa normal, né? Com certeza, naquilo que Deus chamou ela, entendeu? Ela será bem sucedida. Por quê? Porque ela tem a ajuda do lar, né? Isso aí é muito importante. Quando a pessoa é chamada, vocacionada por Deus, e ela tem todo o apoio da sua família, através do ensino da palavra, através da oração, da orientação e da ida ao templo, se juntar com o povo de Deus. Isso é muito importante, né? Ajuda bastante. Bem, nós vamos ver aqui a introdução. Nós vemos que Samuel, ele foi fruto da oração, certo? Então, antes dele entrar em cena, antes dele aparecer, ele já tinha sido consagrado a Deus. Isso é que é muito importante, né? E durante a sua juventude, ele teve outra coisa importante. Primeiro, ele foi consagrado antes de nascer. Já foi oferecido para Deus. E depois de jovem, né, ele foi levado para a casa do Senhor novinho, após desmamar, pode ser 3 ou 4 anos, né? Mas o seu crescimento foi muito importante porque foi sob a mentoria do sumo sacerdote Eli. Eli foi o mentor de Samuel. Samuel aprendeu na prática, ok? Bem, então agora nós vamos aqui para a primeira parte. Nós vamos ver aqui o ambiente familiar em que Samuel nasceu. Bem, onde Samuel nasceu? Nós vamos ver agora essa história bem importante para nós. Bem, onde Samuel nasceu? Estou sabendo que ele nasceu em Ramá, né? Agora, eu pergunto, o lar de Samuel era perfeito?
Bem, com certeza não, né? Nós sabemos, pelos historiadores, que na sua época todos os homens de Deus passavam pelos mesmos problemas de hoje, com as diferenças da época, né? Mas os problemas são os mesmos, porque a própria Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu. Na verdade, os problemas, quando surgem, não tem novidade nenhuma. Entendeu? Todos os problemas que tinha há 3.000 anos atrás são os mesmos de hoje. Só que hoje estamos vivendo na modernidade e o estresse é bem maior, né? Mas não tem diferença, entendeu? Porque os mesmos problemas de hoje é os mesmos problemas do passado, entendeu? Conflitos, olha só, o autor enumera alguns aqui: conflitos, maltratos, poligamia, rivalidade entre irmãos, oposição, entendeu? Então, entenda bem agora o mais importante, o detalhe: nenhum desses problemas anularam os projetos de Deus para a família de Eucana. Nenhum desses problemas anulou a vocação e a chamada de Samuel. Entendeu? Então, os problemas, eles não são motivo nem desculpa para a gente desistir daquilo que Deus chamou a gente. Eu tenho muita luta, eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade, minha esposa não é crente, o meu esposo não é crente, meu filho é rebelde, eu tenho outros problemas, enfermidade. Nada disso pode ser motivo para nós desanimarmos da nossa chamada, em hipótese alguma, certo? A família de Samuel era uma família piedosa, mas era uma família que tinha os mesmos problemas que todo mundo tem, né? Você sabe que Davi teve problema, Abraão teve problemas, Salomão teve problema, todo mundo teve problema, né? E muitas vezes os problemas somos nós que arrumamos, ainda tem isso, né? Então, isso aí era o grande problema dele. Então, quem era Eucana, o pai de Samuel? Bem, Eucana era um levita da família de Coate, né? Significa elevado de posição, chefe de família, né? E Samuel nasceu e morreu em Ramá. Eles eram levitas e viviam ali, naquela cidade. Entendeu? E Eucana era um homem piedoso porque ele tinha aquele compromisso de todo ano subir lá em Siló para adorar a Deus, né? Nós vamos ver mais para frente. Então, Eucana era um homem de Deus, dentro do contexto que ele vivia, claro, né? Bem, vamos ver aqui o número 2, a bigamia presente. Bem, Eucana, ele tinha 2 mulheres. Esse já era um grande problema. Então, essa prática, com certeza, ela feria, né, o princípio bíblico. E, com certeza, nunca foi o ideal de Deus, que o homem tivesse 2 esposas, 3, 4, né? Essas coisas assim era tolerado por Deus, entendeu? Alguns homens na Bíblia foram polígamos, né? Abraão, Davi, foram. Mas você observa os problemas que eles tiveram por causa disso. Então Deus tolerou isso, mas ele nunca aceitou, ele tolerava. Depois ele disciplinava eles, né? Eles pagavam um preço muito alto por causa da sua poligamia. Muitos problemas esses homens de Deus passaram dentro de suas famílias por causa da poligamia, certo? Então, apesar de ser bígamo, né, Eucana, ele amava a Ana, mas ele trouxe muitos problemas para dentro da sua casa por ser um bígamo, entendeu? Então, ele amava a Ana, e Ana era aquela que era constantemente provocada por Penina, por ser estéril. Porque vocês sabem que naquela época, uma mulher ser estéril era uma vergonha. As mulheres se sentiam diminuídas, envergonhadas, entendeu? Ridicularizadas às vezes, que as pessoas não entendiam e não aceitavam uma mulher
ser estéril, mas havia um propósito de Deus nessa esterilidade. E a sua colega, que se pode dizer assim, Penina, provocava ela demais, irritava ela, entendeu? Por causa disso. Mas tudo culpa de Eucana, certo? Então, ela era constantemente provocada por Penina por ser estéril. A falta de prudência dos cônjuges em algumas atitudes geram muitos conflitos no relacionamento, né? Acredita-se que Eucana casou com Penina devido à esterilidade de Ana, entendeu? Porque na verdade a mulher dele mesmo é Ana, a mulher que ele ama é Ana, mas ele casou também com Penina para ver se Penina dava filho a ele. Penina dava, então Penina se sentia por causa disso, mas a amada dele era Ana. Mas veja o problema que ele trouxe, né? Penina ficava irritando ela, Ana, e Ana se mantinha no seu controle, né? Que nós vamos ver mais para frente. Número 3, uma família piedosa. Apesar de todos esses problemas, né? Todo ano Eucana deixava Ramá e ia Siló adorar a Deus, porque em Siló é que estava o centro religioso de Israel. Lá estava o tabernáculo, estava a arca, estava o sumo sacerdote, né? E ali eles adoravam a Deus. Então Eucana, apesar de algumas das suas falhas, ele estava sempre lá, todo ano ele levava a família dele toda com ele para Siló, para lá adorar a Deus, dar os seus dízimos, dar as suas ofertas, pagar os seus votos. Então ele estava lá todo ano cumprindo os propósitos de Deus para ele e para a sua família, né? Então, é interessante essa visão dele, né? Ele nunca, mesmo Ana não indo, ele sempre estava lá, ele não deixou de cumprir a sua obrigação. Era um homem de Deus, né? Então, apesar de todas as dificuldades e problemas, eles não deixavam de estar na casa do Senhor, entendeu? Por isso que Ana resolveu o seu problema, porque resolveu ir, né? Tinha esse problema de Penina com Ana, mas mesmo assim Eucana estava lá levando a família dele toda para a casa do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente, quando está passando por alguns problemas, a gente desanima de ir na casa do Senhor, né? Hoje eu não vou na casa de Deus, hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou atribulado, estou com problema assim, problema assado, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Então a pessoa deixa de ir para a igreja porque está com problema. Mas ele não sabe que é lá que Deus pode resolver o seu problema. Deus pode resolver em casa, mas junto com o povo de Deus, Deus age de uma forma mais atuante, né? Lá você pode receber uma palavra de Deus, certo? Que te anime. Você pode receber uma revelação de Deus. Você pode, num louvor, você ser renovado. Conversando com os irmãos, na comunhão, você pode se libertar dos seus problemas, entender que Deus é maior do que seus problemas, porque se ficar em casa porque está com problema, só vai piorar. O diabo vai aproveitar e não vai deixar você ir mais para a igreja. Mas faça igual Eucana. Eucana estava com seus problemas dentro do lar, Ana estava com problema, mas mesmo assim eles foram para a casa de Deus. E por causa disso, seus problemas foram resolvidos, porque estava no lugar certo. Entendeu? O importante é isso, a gente está no lugar certo, na hora certa. Vamos para a casa de Deus, né? Com problema ou sem problema. Certo? E outra coisa, leva a família. Não vai para a igreja e deixa seu adolescente em casa no computador, vai trazer prejuízo para vocês. Eles sempre arrumam uma desculpa para não ir para a igreja. Aí eu tenho que estudar para a prova, aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A gente quer ficar em casa. Adolescente tem todo o tempo do mundo para estudar, só vai estudar na hora de ir para a igreja, vigia a crente. Entendeu? Toma cuidado, fica de olho, entendeu? Não dá bobeira não. Número 2, Samuel, fruto de oração. Vamos ver aqui a humildade de Ana, né? Bem, apesar de se mostrar, né, uma mulher forte, firme, né, decidida, por suportar as provocações de Penina,
Gente, vocês pensam que provocação é uma coisa muito difícil de suportar, hein? Não pensa, provocação, por todo dia alguém te provocando. Ó, é muito difícil você suportar com sabedoria, entendeu? Não é fácil, a gente vivendo assim parece fácil, mas imagina alguém te provocando, entendeu? Por causa de uma debilidade tua. No caso, ela era provocada porque não tinha filho, e ela humilhava ela, mas ela suportou. Só com a graça de Deus que você consegue, entendeu? Só tem que orar ao Senhor. Ana suportou porque ela mostrou ser uma mulher de oração, entendeu? Então, apesar disso tudo, né, ela resistia às provocações de Penina. Tudo isso querendo o quê? Levando ela a se irar. Mas ela aguentou, entendeu? Ela se mostrou humilde, controlada, né? E ia orar. Entendeu? Ela não chegou lá, não foi se queixar com Eli, não. Fazer queixa de Penina. Às vezes a gente fica fazendo queixa da pessoa e não vai falar com Deus. A Ana fez diferente. Em vez de chegar para Eli e reclamar com Eli do que o Cana fez, casando com uma mulher para poder ter filho, sem gostar, e essa mulher provocava ela, se tornando uma rival por ela não ter filho, ela não falou nada disso, ela foi orar e Deus deu a solução do problema. Muitas vezes, querido, ao invés de a gente estar falando nossos problemas para todo mundo, e reclamando, se queixando, se desculpando, entendeu? Se justificando das nossas atitudes, a melhor coisa que a gente faz é ir orar. Vamos imitar a Ana, seja o problema que for. Primeiramente, vamos falar com Deus, vamos orar, porque Deus com certeza vai dar a solução, entendeu? Mas para isso a Ana precisava ser o quê? O que ela era, controlada, humilde, sábia, entendeu? Tudo isso, e ela tinha um foco quando ela foi orar, ter um filho. Ela não perdeu o seu foco, entendeu? Tem pessoa que não sabe o que quer, cada dia quer uma coisa, então não tem nada. Mas Ana sabia o que queria, ela sabia que ela queria um filho, então o foco dela era esse. Ela queria sair daquela humilhação, né? Então, Ana, ela deixa um exemplo para as mulheres espirituais, sábia, prudente e piedosa, né? Evitava responder aos ataques da rival, falava com a pessoa certa e na hora certa, aquilo que eu disse. Ao invés de reclamar, primeiro ela foi orar. Depois que ela orou, aí ela abriu seu coração para Eli, né? Isso aí que foi importante, ok? Então, isso aí que é a coisa mais importante, é essa. Primeiro você fala com Deus, aí Deus te orienta com quem você deve falar, aí Ele vai te dar a pessoa certa e a hora certa, e o seu problema vai ser resolvido, entendeu? Número 2 aqui, Ana e a sua amargura de alma. Ela falou para o sumo sacerdote que ela era amargurada de alma, entendeu? A amargura de alma aqui significa um grande desapontamento e uma tremenda de uma frustração. Ela estava frustrada, né, por não ter filho. Ela era de carne e osso. Ela tinha espírito, alma e corpo. Então ela se frustrava. Muitas vezes, quando nós não temos o que precisamos, nós se sentimos frustrados, desapontados. Mas isso não significa destruído e arrasado. Ela estava frustrada e desapontada, mas confiava em Deus. Então, o desapontamento e a frustração são períodos, entendeu? Que a gente passa na nossa vida, não é uma coisa eterna. E nesse período que a gente está frustrado e desapontado, vamos orar e Deus vai trazer a solução, né? Então, na sua oração, ao contrário do que os judeus faziam, né? Ela só mexia com os lábios. Isso aí não é comum entre os judeus. O judeu abre a boca mesmo, grita. Por isso que Deus falou, clama a mim, grita, e eu te responderei, né? Então, como ela mexia só com os lábios, o sumo sacerdote entendeu que ela estava embriagada e chamou a atenção dela, né? Mas ela, calmamente, ela explicou ao sumo sacerdote que o problema dela não era bebida, o problema dela era amargura, era sofrimento, explicou a ele a situação, né? E interessante, né, quando ela explicou a sua dor, o sacerdote despediu ela com paz. Sabe por quê?
porque quando ela terminou aquela oração, o seu semblante não era mais o mesmo. Era um semblante de quem tinha certeza que a sua bênção viria. Veja que interessante, né? Ela tinha certeza que a sua bênção viria. Ela foi embora para casa em paz. Isso é que é importante, né? Então nós devemos fazer como Ana fez. O que Ana fez? Ela lançou sobre Deus toda a sua ansiedade. É isso que o apóstolo Pedro escreveu na sua epístola, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, o lugar mais certo para você lançar a sua ansiedade, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, é nos pés do Senhor. Lançando sobre ele é julgar, é você se desfaz, toma, joga para Deus e Deus vai te dar paz. Ana levantou com outro semblante, porque ela lançou sobre ele toda a ansiedade do coração dela. A sua oração foi respondida. Bem, pedido de Ana, número 3 aqui, né? É o pedido de Ana. E nós vamos ver aqui. Ok? Pedido de Ana. Interessante aqui. Ana pediu um filho. Tendo pedido seu pedido atendido, né? O que ela faria? Ela dedicaria esse filho. Primeiro, pediu o filho. Sendo atendida, ela dedicaria esse filho, né, a Deus, como levita para sempre, né? Segundo, ele seria nazireu. Lembrou-se dela, né? Quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se dela e ela engravidou, significa que Deus levou em consideração o que ela pediu. Entendeu? Significa isso. Ah, Deus lembrou-se de Ana, levou em consideração a sua oração. Certo? Então, esse pedido de Ana estava no coração de Deus. Bem, aqui diz, note que o ministério do levita durava até 50 anos, né? Número 4, versículo 3. Observe que o nazireado, ele tinha um tempo determinado, ok? Segundo o autor está dizendo aqui, ok? Então, vale a pena, querido, entregar tudo a Deus. Essa é a certeza que nós temos. Bem, agora nós vamos aqui com a última parte da nossa revista, a dedicação de Samuel. Vamos ver essa parte muito importante. Bem, o nascimento de Samuel, Ana concebeu, teve um filho e pôs o nome de Samuel, que pode significar ouvido de Deus, seu nome é poderoso, poder eterno. Pode significar uma dessas coisas, porque o hebraico, né, ele foi traduzido para o grego, para a chamada Septuaginta, e houve algumas modificações, mas o sentido é o mesmo. Então, a questão é que Samuel cresceu fortalecido e confiou em Deus Todo-Poderoso, certo? Quer dizer, Samuel, ele fez jus ao seu nome. Isso aqui é importante. O nome dele é esse. Então ele fez jus, durante toda a sua vida, ele fez jus ao nome que ele recebeu, certo? Então, isso aí é uma outra bênção. Segundo, o cumprimento do voto. A partir do verso 21 aqui do primeiro capítulo, a gente observa que Eucana subiu à casa de Deus com toda a sua família de novo. Eucana continuou. Samuel já tinha nascido, né? Ana não ia, ela disse que só iria depois que desmamasse o menino, que foi lá pela idade, calcula-se 3 ou 4 anos. Quando Samuel fez 3 ou 4 anos, foi desmamada, ela levou, né? Então, Eucana subiu à casa de Deus com toda a sua família, com exceção de quem? De Ana, que ficou. Ela falou, eu não vou, só quando o menino desmamar, né? Então, Ana só subiria quando o menino desmamasse. Então, mesmo assim, Eucana não ficou esperando, né? Eucana, ele foi cumprir todo o seu sacrifício, né? Ele dava os seus dízimos, suas ofertas, ele fazia os seus votos. Então, todo ano ele estava lá, sozinho? Não, com a família. Ana não pôde ir, ele foi com quem pôde.
Isso é um homem de Deus, né? É assim que se age. Ele ficou preso. Ah, não pode, eu também não vou. Não. Ele tinha os compromissos dele e ia cumprir. Então, quando a gente tem os nossos compromissos, a gente deve correr atrás, certo? Bem, então após o menino ser desmamado, ele seria levado para a casa do Senhor, aonde ele ficaria para sempre, né? Ele foi entregue ao sumo sacerdote Eli, e conforme o seu voto, né, o voto de Ana, conforme o prometido por Ana, né, ela cumpriu o voto dela. Se a pessoa ela pensa, ah, não vou dar meu filho mais não, Senhor, me perdoa, mas meu filho não. Olha, a Bíblia diz, ó, eu digo que não vote, mas se votar, cumpra, porque Deus não se agrada de tolo. Existe muita gente tola fazendo voto indevido e depois não cumpre. Entendeu? Cuidado quando tu abrir a tua boca e for fazer o teu voto. Há muita gente mal hoje porque falou com Deus como se estivesse falando com qualquer um. E depois não cumpriu o seu voto e pagou caro, porque Deus não se agrada de tolo. Você lê lá o capítulo 5, versículo 4 de Eclesiastes, que você vai ver o que é a tolice da pessoa que faz voto e não cumpre. É melhor votar, não votar, do que votar e cumprir. Não fica fazendo voto aí à torta e à direita não e não cumprindo. Você vai ver. Não faz isso não. Entendeu? Então, Ana fez o voto e cumpriu. Bem, número 3, dedicação de Samuel. Quando Ana entregou Samuel, ele trouxe à sua memória quem ela era. Ana lembrou a ele, olha, sabe quem sou eu? Eu sou aquela fulana que estava assim, assim, assim. Aqui está o menino. Né? Ela cumpriu o seu voto. Então Samuel ele foi dedicado a Deus para o serviço do templo, coisa que ele cumpriu fielmente, com zelo e amor. Ana fez o voto, Deus aceitou, ele ficou na casa do Senhor, aprendeu, e o outro, Samuel, foi fiel. Ele correspondeu ao desejo da sua mãe. E mais ainda, ele correspondeu ao desejo de Deus, porque a religiosidade de Israel estava um caos. Eli já era, não tinha mais condições de nada, não tinha mais moral nem autoridade com seus filhos. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Bem, B, nós vamos ver aqui a dedicação de Samuel e também os filhos, né? Entenda bem agora o que nós vamos aprender aqui nesse final. Os filhos devem ter, por exemplo, a dedicação dos pais. Tem filho que tem chamada de Deus, vocação, mas eles demoram tanto a entender por causa da criação relaxada que tiveram dos pais. Porque tem pai relaxado, ele não cuida da vida espiritual dos filhos. Às vezes cuida até materialmente, mas é relaxado com a vida espiritual, não ensina as crianças a orar. A obrigação não é da escola dominical, não. A escola dominical é uma ajuda. A obrigação de ensinar o filho a orar, a estudar a Bíblia, a fazer as coisas de Deus, a ir para a igreja, é dos pais. E tem pai que não faz isso. É preguiçoso, não quer ensinar o filho. Né? Então, os filhos devem ter, por exemplo, a dedicação dos pais, sua vida piedosa de oração, reverência no templo. Então, os filhos têm que ver os pais orarem. Eles têm que ver, os filhos têm que ver os pais estudando a Bíblia, os filhos têm que ver os pais com reverência no culto, entendendo que ali é um lugar diferente, entendeu? Ali não é uma praça de alimentação, entendeu? Não é uma praça para bater papo, para murmurar. Então, os filhos observam tudo isso. Não pode chegar em casa falando mal do pastor, falando mal da igreja. Isso atrapalha a vida dos filhos. Os filhos ficam sem entender, tá? Então, os filhos que crescem vendo isso, o bom procedimento dos pais, eles vão ser estimulados, animados e vão ter temor de Deus. Isso é que é importante, entendeu? Se os filhos verem os seus bons exemplos dos pais, eles vão ter temor de Deus muito cedo e vão ver que vale a pena ser cristão, quando os pais tiverem testemunho, ok? Bem, os filhos crescem vendo isso, uma dedicação sincera, é bênção pura dentro de um lar. Bem, conclusão.
Nós somos, irmãos, motivados a levar a Deus as nossas petições. Mas quando nós formos abençoados, vamos ser gratos a Deus. Quantas pessoas foram abençoadas por Deus, igual Ana, e se esqueceram de Deus, foram ingratos, igual os 10 leprosos, só um que voltou para agradecer. Ana veio buscar a bênção dela, levou, mas o que ela prometeu, ela cumpriu. Ela não virou as costas para Deus. Ela foi lá agradecer a Deus e deixou o seu filho. E depois Deus deu mais filhos a ela, como recompensa. Então, querido, quando você for abençoado, faça como Ana. Não vira as costas para Deus, não. Volta lá, agradece. Seja agradecido. Eu tenho presenciado quantas pessoas choraram aos pés do Senhor, depois que foram abençoados, seguiram o seu destino. Mas não faça isso não, tá bom? Então, que Deus te abençoe, querido. Hoje nós encerramos o resumo da nossa segunda lição. Que Deus te abençoe, tá? Que você, professor, dê uma boa aula. E você que me assistiu aí, que essa lição seja útil para você. Se você não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, dá uma força lá, tá? E se você já se inscreveu, deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá um toquinho lá no sininho para você receber os novos vídeos que nós vamos colocar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.